todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões de autores da Banca VUNESP para o concurso de professor da Prefeitura de Francisco Morato. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas, ative o sininho para quando tiver novos vídeos o YouTube sempre te notificar. Além disso, se você está se preparando para o concurso da Prefeitura de Francisco Morato, eu tenho a apostila, vou até mostrar aqui, a apostila, para o cargo de professor titular de Educação Básica, do concurso desse ano de 2022 de Francisco Morato, está aqui a capa, elaborada por mim, professora Jéssica Pereira. E essa apostila é dos conhecimentos específicos e legislação, não tem português nem matemática, tá? Tem o resumo de todos os autores, todas as legislações, exercícios, tem provas anteriores também, inclusive baseadas nessa bibliografia, valor R$15, Pix ou depósito bancário, em PDF, mando para o WhatsApp ou para o e-mail, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo do WhatsApp, que é o grupo de estudos de Francisco Morato, e também para a compra da apostila, e também o telefone WhatsApp para contato direto, certo? E também, se você está se preparando para o concurso PEF da Prefeitura de São Paulo, também tem apostilas, vai ficar também o link do grupo do WhatsApp e o telefone para contato direto pelo WhatsApp, certo? Agora vamos lá para o simulado, só explicando aqui para vocês que esse simulado eu já tinha explicado no vídeo do edital esquematizado de Francisco Morato, que as provas que teve no começo desse ano da Prefeitura de Rio Claro, a bibliografia é exatamente igual a de Francisco Morato, então caiu os mesmos autores. Inclusive, você adquirindo a apostila de Francisco Morato, vai junto também as duas provas de Rio Claro, tá? Então, eu vou resolver aqui só algumas aqui com vocês aqui no canal, tá? Hoje são 10 questões só de autores, beleza? Então, vamos para a primeira questão. Questão 26. A relação entre educação e democracia é um tema frequente para as práticas e teorias pedagógicas. Quando Benevides, 1996, trata da educação para a democracia, a autora entende que está correspondente a... Lembrando que a Benevides, ela vai tratar, lembra que eu falei no edital esquematizado, que lá no edital tem lá os temas, e no edital verticalizado eu casei os temas com os autores que está relacionado na bibliografia. Então, a Benevides, ela vai tratar da temática direitos humanos e diversidade. Então, vamos lá. O que seria trata da educação, para a democracia? A autora entende que está correspondente ao quê? O que é a educação para a democracia? Seria a democratização do ensino, ou seja, foco na universalização do acesso à escola, bem como na permanência do alunado. B. Educação democrática, entendendo-se escola como uma organização democraticamente constituída no plano pedagógico, mas a gestão democrática, escola democrática é só o plano pedagógico, é só o pedagógico, só os professores, não tem a comunidade escolar junto. C. Instrução cívica, que consiste no ensino da organização do Estado e dos deveres do cidadão. Seria D. Formação política geral, que visa facilitar aos indivíduos a informação política, qualquer que seja o regime vigente. E. Formação para valores republicanos e democráticos e para a cidadania ativa, ou seja, para a participação na vida pública e suas decisões políticas. A resposta certa da 26 é exatamente essa última aqui, a mais completa, A. E. A formação para valores republicanos e democráticos e para a cidadania ativa, ou seja, para a participação na vida pública e suas decisões políticas. Não é que eu vou fazer uma ideologia política, lado A, lado B. Não, mas que eles tenham essa consciência social para poder ser cidadãos ativos e tomarem decisões políticas que vão impactar na vida em sociedade brasileira. E até vindo aqui na apostila, que lembrando que, por exemplo, lá no concurso da FIT Osasco, tudo que caiu na prova estava na minha apostila. Então, para mostrar que na prova as minhas apostilas, não fiz só para FIT, fiz também para Suzano, Arujá, Tabuão, a que está na apostila cai na prova, eu vou até aqui na página 30,
34, no resumo da Benevides. Aqui na página 34, vai falar exatamente isso sobre a democracia, né? Em tese de livre docência titulada Cidadania Ativa, busca aprofundar a discussão sobre o significado de soberania popular, examinem alguns dos mecanismos institucionais que se chama-se de democracia, semidireta colhidas na Constituição Brasileira de 1988 e à luz da experiência internacional e das possibilidades de sua consolidação entre nós. Então, a palavra-chave aqui da obra da Benevides, né, que é a educação para a democracia, é a cidadania ativa, certo? Agora vamos para a questão 27 do nosso querido, amado Paulo Freire. Thelma passou recentemente em concurso público e vai assumir sua primeira turma em fevereiro. Ela tem se sentido ansiosa e afirma até sentir algum medo. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a perspectiva de Paulo Freire, 1997, a respeito do medo vivenciado pela educadora na escola, em especial no primeiro dia de aula. E esse livro aqui do Paulo Freire, que é o Professor Assim, Tia Não, ele vai aqui entrar no tema lá do edital da docência e da identidade do profissional, o perfil do professor, né? Então vamos lá. Sobre a respeito do medo vivenciado pela educadora na escola, em especial no primeiro dia de aula, o medo de Thelma é legítimo na medida em que falta formação prática e teórica aos recém-ingressos do magistério. Mas ela não se formou, né, em pedagogia, alguma licenciatura, então ela fez estágio, então ela tem formação, sim, prática e teórica, né? B. Thelma pode falar de seu medo nos primeiros encontros porque ao mostrar sua vulnerabilidade, ela caminha para superá-lo e também ganha a confiança dos estudantes. C. O sentimento de Thelma é resultado da adesão das escolas à educação progressista, que determina a perda da autoridade dos professores diante do protagonismo dos alunos? Não. O professor tem que ter autoridade, mas não é autoridade de ser mandão, não dar voz para os estudantes não ter a sua autonomia, mas o professor tem que ter autoridade de organizar as turmas, de mediar os conflitos, isso é a autoridade, né, que o Paulo Freire fala. D. O medo diz respeito à posição acomodada de desejar permanecer como tia ante a responsabilidade de ser professora profissional? Também não, né? E. O medo é natural, esperando no início da carreira, porém Thelma não deve demonstrá-lo às crianças, ocultando o sentimento para que elas se sintam seguras. Até quando eu comecei a dar aula, né? O conselho que me deram era: não fala para as crianças que você nunca deu aula, que é o seu primeiro dia dando aula. Geralmente é o que se fala, né? Quando começa no começo da carreira, né? Mas a alternativa certa é a B. Thelma pode falar do seu medo nos primeiros encontros, porque ao mostrar sua vulnerabilidade, ela caminha para superá-lo e também ganhar a confiança dos estudantes, certo? Vou até marcar aqui letra B, e aqui na 26 eu esqueci de marcar que é a letra E, né? Então vou marcar de verde sempre o que tá certo. E indo lá no resumo do livro Professor Assim e Tia Não, lá da minha apostila, deixa eu voltar lá, na página 134, que ele vai falar um pouco desse medo aqui, ó, do primeiro dia de aula, né? Então vamos lá, primeiro dia de aula em Professor Assim, Tia Não. Na nona carta, o autor fala das inseguranças do primeiro dia de aula, à frente de uma turma. Por isso, ele destaca que a timidez, inseguranças e inibições são naturais, mesmo porque o educador não é um ser diferente e invulnerável. Dessa forma, ele sugere que o educador fale de forma aberta com os seus alunos. Assim, ele mostra que todos nós, como seres humanos, somos limitados. Ademais, cria uma relação com os alunos, sem se impor de maneira autoritária. Foi exatamente aquilo que eu falei, certo? Agora vamos para a questão 28. 28. A relação entre meios e fins em educação assume múltiplas formas e perspectivas.
No contexto da gestão democrática proposto por Parro 2001, é correto afirmar que nesse edital tem 3 artigos do Vitor Parro, e o Vitor Parro, o tema dele é a gestão democrática, tá? Então vamos ativas do que seria correto em relação à gestão democrática, tá? Seria A, os meios didáticos e administrativos precisam ser dispostos de modo coerente com os fins educacionais, ou seja, ser comprometidos com a liberdade e a formação de autênticos sujeitos históricos. B. Os fins justificam os meios, ou seja, a importância reside dos objetivos didático-pedagógicos da escola, que são autônomos ante os meios aplicados pela estrutura de gestão. C. Fins são determinados na esfera da gestão pública pela Secretaria de Educação, em conjunto com a diretoria e coordenação da escola, enquanto cabe aos professores trabalhar os meios e os métodos do cotidiano na sala de aula. A gestão democrática só se faz na Secretaria de Educação? Não, né? D. A crescente complexidade social demandada a adequar fins e meios da escola às exigências para inserção no mercado de trabalho, o que consegue por meio da gestão na qualidade total. A gestão democrática é só para adentrar no mercado de trabalho e cumpre e reconhece que o meio de gerir democraticamente a escola e sua estrutura administrativa assegura o fim de uma formação para a democracia na estrutura didática. A resposta correta da 28 é a A. Os meios didáticos e administrativos precisam ser dispostos de modo coerente com os fins educacionais, ou seja, ser cumpridos com a liberdade e a formação de autênticos sujeitos históricos. Então, tanto a parte pedagógica como administrativos têm que se casar dentro da gestão escolar, assim como a gestão escolar é feita por todos, não só diretor, coordenador, professor, mas toda a comunidade escolar. E qual é o objetivo da gestão democrática? É formar sujeitos históricos de direito para a sua transformação social. No final, todo objetivo é esse, formar cidadãos para a transformação social, para a cidadania, para a vida plena, certo? Então, eu vou marcar aqui 28, letra A. 29, Moran 2015. Observa que na sala de aula lidamos hoje com uma geração acostumada a jogar. Nesse contexto, o autor defende que o Moran ele vai tratar do tema de tecnologia, tá? Então vamos lá, no que ele fala em relação ao jogo. A escola precisa resgatar os valores do trabalho produtivo dos estudantes e da aprendizagem efetiva frente à ideologia de infantilização do ensino pelos jogos? Não, né? B. Os estudantes de hoje têm sua capacidade de atenção e de interesse limitada pelas dependências tecnológicas, prejudicando o trabalho pedagógico na escola. Alguns até pensam que é assim, mas muito pelo contrário, as tecnologias não limitam os estudantes, e sim aumentam as possibilidades de aprendizagem. C. Desafios, recompensas, competição e cooperação são recursos típicos dos jogos, que tornam os materiais mais atraentes para a aprendizagem significativa. D. A gamificação na sala de aula deve substituir a antiga pedagogia de projetos, por ser tendência mais lúdica e efetiva de ensino-aprendizagem. Só falando aqui sobre a gamificação. Gamificação, para quem não sabe, são jogos que não são jogos. É utilizar o formato jogo para o ensino, para a pedagogia, mas não é um jogo, porque o jogo que é ganhar ou perder. Aqui a gamificação não é algo que se ganha ou se perde, mas é o formato do jogo a partir de ideias pedagógicas, né? E jogos e brincadeiras tradicionais são cultivados apenas na escola hoje em dia, que, portanto, tem o papel de passá-los para a geração acostumada aos jogos eletrônicos? Também não, né? Uma coisa não vai anular a outra, né? A alternativa correta da 29 é a alternativa C. Desafios, recompensas, competição e cooperação são recursos típicos dos jogos, que tornam os materiais mais atraentes para a aprendizagem significativa. Então, a gente vai utilizar os jogos de maneira a atrair e melhorar a aprendizagem, com uma nova possibilidade metodológica e didática para o trabalho docente, certo? E até voltando aqui na apostila, eu vou voltar aqui na página 160,
Então, aqui eu até selecionei um trecho aqui do resumo do livro, né? Não pode-se desconsiderar o fácil acesso às diversas informações que os estudantes têm com a era tecnológica. Manter somente modelos tradicionais em pleno século XXI não levaria à aprendizagem. Precisa-se fazer um ordenado de diversas metodologias com objetivos, atividades complexas, onde estudantes e professores avaliam e reavaliam os resultados, certo? Lembrando que o livro aqui do Moran é o Mudando a Educação com Metodologias Ativas, certo? Questão 30. Fauch narra situações envolvendo bebês para daí atrair reflexões pedagógicas. Em uma delas, ele parte de um conjunto de fotografias, como na imagem, e afirma que Caio olha fixamente Lara Cristina, e esse olhar parece ter um objetivo claro, lacuna. Fauch 2015, página 99. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Aqui é o Paulo Fauch, tá? O Paulo Fauch ele vai tratar do tema culturas infantis, que é do livro, afinal, o que os bebês fazem na creche, né? Daí aqui a gente tem uma imagem, né, de dois bebês, o Caio tá aqui olhando a Lara Cristina, e o que seria essa lacuna? Para preencher aqui de cara, olha fixamente Lara Cristina, e esse olhar parece ter um objetivo claro de quê? Que objetivo é esse? A. Mais bebês levam tempo para desenvolver a capacidade cognitiva para estabelecer objetivos? Não, né? B. Que é a disputa pelo brinquedo, representando o interesse pela cultura e pelo mundo das coisas em detrimento da descoberta posteriori do interesse nas pessoas. Os bebês só têm interesse nos brinquedos, só isso que acontece, que é a de exploração. C. De expressão de sua autonomia e vontade sobre a menina, que se desenvolve primeiro em bebês do sexo masculino. Nada a ver isso também, porque é masculino vai sair na frente feminino e vice-versa. Não, né? D. De estabelecer o contato para conversar. Uma das descobertas sobre a presença do outro é que se dá nas ações do menino. E, quando observados por um adulto que dá significado às suas ações a partir de seus próprios critérios e não do que, de fato, o bebê tenta fazer, também não, né? A alternativa correta é a D, de estabelecer contato para a conversa. Uma descoberta sobre a presença do outro, que se dá nas ações do menino. Então, porque os bebês não falam, mas eles comunicam. O Paulo Fauch fala das 100 linguagens da abordagem Reggio Emilia. E aqui eles se comunicam por gestos, por olhares, da forma deles, eles se comunicam e vai havendo essa interação. E ele procura a menina para essa interação. Então, é isso que acontece. Então, a alternativa correta da 30 é a letra D. Agora a questão 31, que é do livro do Yves Delataille, né? Então vamos lá. A respeito da autonomia e da heteromania para Piaget, Lataille, Oliveira e Dantas, 1992, assinala a alternativa correta que fala em relação à autonomia e heteromania para Piaget. Lembrando que esse livro, né, que são 3 autores, né, o Delataille, a Oliveira e Dantas, é o livro Construtivismo, né, que ele vai tratar da ideia geral desses 3 autores principais do construtivismo, Piaget, Vygotsky e Vallon. Algumas pessoas têm dúvida, em Francisco Morato não vai cair os 3 principais pensadores? Não vai cair livros direto deles, mas vai cair eles a partir desse livro aqui do Delataille, Oliveira e Dantas, tá? Então, o que seria autonomia e heteromania para Piaget? A heteromania procede à autonomia, na medida em que esta é a etapa última do desenvolvimento moral. B. A autonomia é condição de partida do desenvolvimento humano, sendo experimentada desde o nascimento. C. A heteromania representa o avanço moral da criança, na medida em que reconhece o outro como detentor das regras, evitando o egoísmo autônomo. D. Enquanto a autonomia é um fim pedagógico, a heteromania é um meio para o controle escolar. E a relação do sujeito com as regras é denominada autonomia, enquanto a heteromania denomina sua relação com o outro. A resposta certa da questão 31 é a alternativa A,
A heteromania procede à autonomia, na medida em que esta é a etapa última do desenvolvimento moral. Então, vamos voltar lá na apostila, no resumo do livro do Delattre, Oliveira e Dantas, na página 147, que vai falar aqui da parte que fala do Piaget, das etapas do desenvolvimento. Então, quando ele fala aqui da heteromania e da autonomia, heteromania, dos 9 aos 10 anos, as regras são tradicionais, sem acordos, há uma obediência ao pé da letra, vendo maior gravidade nas consequências e não na interação. A justiça é confundida com lei ou autoridade, e tem sanções como castigos estranhos ao delito, expiatório ou castigos com relação ao delito de reciprocidade. Assim, o dever determina o bem, e a autonomia jogar e respeita as regras como regras de um jogo é o juízo moral. A justiça separa-se da autoridade, levando a criança a se estabelecer contra os adultos injustos. Diferente da heteromania, o bem determina o dever, certo? Então é muito importante, quando vocês forem estudar esse livro, na parte de Piaget, vocês decorarem as 4 etapas do desenvolvimento para Piaget, certo? Agora vamos para a questão 32. Uma escola em Rio Claro, lembrando que essa prova foi da Prefeitura de Rio Claro, né? Decidiu propor um novo projeto político-pedagógico, PPP, ao avaliar que o documento anterior não mais refletia a concepção de educação e sua relação com a sociedade no entender da equipe escolar. Com base no que discute Veiga 2009 a respeito do PPP, assinala a alternativa correta quanto a essa mudança. Lembrando que a Veiga ela vai tratar do projeto político-pedagógico. Então, quando a gente fala a respeito do projeto político-pedagógico, qual seria essa mudança, né, que ela propõe? O PPP é um documento permanente, resultado de uma proposta consolidada, e não deve, portanto, ser alterado? Não, o PPP ele tem validade de 2 anos, porém deve sempre ser revisitado e ser feito ajustes necessários. Então, A não é. B. A tarefa de avaliação do PPP para sua alteração é da alçada da Secretaria de Educação, ainda que sua construção seja de responsabilidade escolar. Não, então, a Secretaria de Educação Escolar não tem nada a ver com isso. Quem vai fazer as alterações é a unidade escolar, é a comunidade escolar, né? C. Em uma gestão democrática, a liderança do processo de construção de um novo PPP cabe a pais e estudantes, protagonistas do interesse educativo. Também não, e os professores e os demais funcionários da escola, né? D. A função do PPP deve ser mais técnica em sua nova versão, focando aspectos pedagógicos e evitando, assim, seu desajuste conforme oscilações sociais e políticas. Não, o PPP também é um documento político e social da escola, não é só a questão pedagógica. Então, a D não é, né? E a E, a mudança é acertada, pois o PPP deve resultar da reflexão sobre a intencionalidade educativa, apontando uma direção para um compromisso estabelecido coletivamente. Então, é lógico que a resposta correta da 32 é a E. É um compromisso estabelecido coletivamente sobre a reflexão das intencionalidades educativas, certo? Então, a alternativa correta da 32 é a E. Agora a gente vai para a questão 33. Rosa, professora no primeiro ano do Fundamental, realizou uma avaliação logo na segunda semana de aula. Questionada por um colega sobre essa conduta, ela respondeu que, na minha perspectiva pedagógica, que é construtivista, é necessário avaliar logo no início do processo. Assinale a alternativa que analise corretamente a fala da professora, de acordo com o que Reis, 1999, apresenta sobre avaliação. Então, aqui a Thelma Reis, ela trata também do processo de aprendizagem e desenvolvimento. E na obra dela, ela vai tratar também dessa questão da avaliação. Então, sobre a avaliação, né? Logo no início do processo educativo. A fala é correta, pois ao avaliar logo no início do ano, os estudantes percebem que serão acompanhados o tempo inteiro, aumentando seu compromisso desde cedo. Não é isso que vai estabelecer se eles vão ter compromisso ou não, né? B. A fala é incorreta, pois o construtivismo prioriza-se o trabalho com a aprendizagem e não com o instrumento de sua avaliação.
tá errado. Exatamente o construtivismo, ele parte dessa questão da avaliação, das etapas de desenvolvimento, das hipóteses dos estudantes, né? C. A fala é correta, pois quando se compreende a aprendizagem como reconstrução dos esquemas imperativos do aluno, é preciso reconhecer seu ponto de partida. D. A fala é incorreta, pois submeter as crianças a avaliações é indício de uma postura tradicional e conteudista incompatível com a vertente que diz a seguir. Também não, né? E a fala é correta, pois assim se pode separar as crianças de acordo com seu nível, evitando que os já alfabetizados sejam atrasados por crianças com dificuldades. Não, aquele que sabe mais aprende ensinando aquele que sabe menos e vice-versa. Então a alternativa correta da 33 é a alternativa C. A fala é correta, pois quando se compreende a aprendizagem como reconstrução dos esquemas interpretativos do aluno, é preciso reconhecer seu ponto de partida. Então, a partir da avaliação diagnóstica, a gente vai ver as hipóteses das crianças e, a partir de suas hipóteses, a gente vai ressignificar aquela aprendizagem que as crianças já têm, certo? Agora, vamos para a questão 34. Silva 2016 discute o currículo e a transmissão cultural que cabe à escola. Com base no autor, identifica a alternativa que completa corretamente a frase. O currículo e suas teorias têm como objeto central lacuna que, como construção social, é mutável, estável e provisório. Daí nessa lacuna, o que seria? Lembrando que o Silva ele vai tratar do tema de currículo, tá? Então essa lacuna é o objetivo central. Qual é o objetivo central do currículo? É A, o aluno, B, o professor, C, a sociedade, D, o conhecimento escolar, E, o método de ensino. A alternativa correta da 34 é a D, o conhecimento escolar. Daí lá, voltando na apostila, na página 228 do resumo do livro do Silva, né, o livro sobre currículo, eu separei essa parte aqui. Nesse momento, importa fazer um esclarecimento. A centralidade do conhecimento escolar nos processos formativos e nos debates técnicos não supõe que sua constituição seja estática ou universal. Como uma construção social, o conhecimento é mutável, estável e provisório, pois o que se ensina se sugere, o que se obriga a aprender expressa os valores e funções que a escola difunde no contexto social histórico concreto. Então, o currículo, o objetivo dele é o conhecimento escolar. Ter ali o conhecimentos historicamente acumulados, históricos e sociais, né? E o currículo, ele tem como objetivo organizar tudo isso, certo? Agora vamos aqui para a última questão, que é a questão 35. A entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos, pela aquisição do sistema convencional de escrita e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais, que envolve a língua escrita, adaptado de Soares 2004. Como se denomina esses dois processos representativamente? Então, aqui a gente trata do livro da Magna Soares, e o tema dela entra em alfabetização e letramento. Então, como se denomina esses dois processos que ela fala aqui, né? Da aquisição do sistema convencional de escrita e o outro que é o desenvolvimento das habilidades desse sistema de escrita, né? Seria a alfabetização e letramento? B, o método tradicional e a perspectiva construtivista? C, o ensino e a aprendizagem? D, a sistematização e a imaginação? E, o ler e o escrever. A alternativa correta é, claro, a A, né? Alfabetização e letramento. Que a alfabetização é a aquisição do sistema dos códigos escritos e o letramento, o uso social desse sistema escrito, certo? Então, fechamos aqui o simulado. Lembrando que essa prova aqui tá lá na apostila, né, de Morato, para quem adquirir, tem na apostila, tá? Então eu não vou deixar aqui para download, mas você pode fazer, pegar um caderno, um lápis, ir pausando o vídeo e resolvendo aqui o vídeo e anotando, e depois você vê quantas você acertou, quantas você errou. Deixa aqui nos comentários quantas você acertou, se você está estudando para Morato, se vocês acharam difícil esses autores, certo?
E também, se você quiser adquirir a apostila, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, o grupo de estudo também para a compra da apostila de Francisco Morato, ou o telefone meu WhatsApp para contato direto, valor R$ 15, e a apostila é dos conhecimentos específicos e legislação. Tem todos os autores lá, todas as legislações, em PDF, mando por WhatsApp ou por e-mail, certo? E também, se você quer ajudar o canal de alguma forma, se esse simulado te ajudou, até mesmo para outras provas da VUNESP, quiser fazer alguma doação, também está na descrição do vídeo o meu Pix ou os dados para depósito bancário, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!